A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Vamos falar de algo um pouco, digamos que é polêmico, porque é um debate, são muitas questões de opiniões, né? E eis a pergunta: a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Bom, isso é um assunto teológico, né, que levanta muitas opiniões, como eu disse, né, muitos debates, muitas dúvidas, né, cada um interpreta de uma forma diferente, mas então vamos lá, dentro da palavra, para você entender e para deixar claro se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. Vamos ler lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, que diz que encontraremos o Senhor nos ares. E até porque sabemos que o arrebatamento, ele é um fato e ele é real. Mas então, o que leva a pessoa, né, a pensar que a igreja, ela não passará pela grande tribulação? Ou ela passará? Então, vamos ler lá em Apocalipse 19 e 20. São descritos os fatos lineares. Pois sabemos bem que todos, lá em Apocalipse, são descritos os fatos lineares, pois sabemos bem que nem todas as partes de Apocalipse são entendidas de forma literal. Mas em Apocalipse 19 e 20 são entendidas de forma linear, porque esta passagem ela tem concordância com outras passagens. Então assim, logo já de início, em Apocalipse 19, ele vai citar ali as bodas do Cordeiro. E logo em seguida ele vai citar sobre o vencedor, que é Jesus Cristo, que ele vem justamente para fazer guerra contra aqueles que são rebeldes na terra. E aí você já sabe quem são esses. Então, ele é fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E a sua cabeça com muitas diademas. Tinha um nome escrito. Estava com as vestes sujas de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Então, os exércitos do céu o seguiam. Então, assim, você pode avaliar nessa passagem de Apocalipse 19, que diz que da sua boca sai uma espada aguda para ferir as nações. E ele quem? Os regerá com a vara de ferro. Então, vemos, que ali descreve o quê? A vinda do nosso Senhor. E como podemos entender aqui, é o que diz: todo olho o verá. Neste fato, nós vemos que o arrebatamento já aconteceu. Preste bem atenção. Por quê? Porque já tem um povo lá no céu. Já tem um povo participando das bodas do Cordeiro. Então, após as bodas do Cordeiro, nós vemos que, de fato, está acontecendo um movimento linear. Um acontecimento depois do outro. Então ele vem para a sua segunda vinda literal, com poder e glória, onde todo olho o verá. Não é assim que diz na passagem? E ele vai guerrear contra o povo que está fazendo guerra contra Jerusalém, contra Israel lá. Como diz, você pode até olhar aí, em Isaías capítulo 14, que descreve com detalhes essa segunda vinda do Senhor e o que vai acontecer. Então vemos que após o Senhor fazer guerra contra as nações que estão querendo guerrear contra Jerusalém, ele vai o quê? Depois disso, estabelecer o milênio, como diz no capítulo 20, que também, pela escatologia, que diz ali das 70 semanas de Daniel, a gente também sabe que tem a última semana dos 7 anos estabelecidos sobre o povo. Então, ele irá se levantar
fazendo um acordo de paz durante 7 anos. Quem vai fazer isso? O anticristo, né? E com 3 anos e meio, ele faz o que? Ele rompe esse acordo e começa a guerra contra o povo de Deus. Então, nesses 3 anos e meio, quando ele está guerreando contra o povo de Deus, é o tempo da volta do nosso Senhor. Por quê? Porque a igreja já teria subido, já estaria nos céus com o Senhor. Agora, com base bíblica, para o arrebatamento, vamos lá. E a segunda vinda do Senhor? Então, você lê lá em Zacarias 14, como eu falei, né? Tem uma profecia a ser cumprida. E sobre a vinda, né, do nosso Senhor. Principalmente no versículo 4. Leiam comigo aí. Então, sabemos que o Monte das Oliveiras continua lá no mesmo lugar. E esse fato não aconteceu ainda. Está dizendo claramente quando na vinda do Senhor, quando ele vier resgatar quem? E ajudar o povo de Israel. Então, o povo que vai subir depois, é esse povo que vai subir depois. Vai acontecer esse fato, uma profecia bíblica, que ainda não ocorreu. E irá ocorrer na segunda vinda de Cristo. Então, temos que analisar muito bem. Então, sobre a questão do arrebatamento, né? A questão principal é que vemos muitas pessoas falar sobre o arrebatamento secreto. Talvez seja o fato de se referir sobre a segunda vinda, mas em 2 fases distintas, ou seja, então é uma questão de falta de entendimento sobre o que o texto bíblico ele apresenta. Assim, mas podemos ver que a palavra nos dá base para ser interpretada desta maneira. Preste bem atenção. Então, a segunda vinda será quando ele virá com poder e glória dos céus, resgatará quem? Israel, e Israel vai reconhecer a soberania do nosso Senhor. O Senhor vai vir com seu exército no céu. Pode ler em Judas, também fala sobre isso. Também cita, né, sobre que o Senhor ele virá. E com glória e com toda a sua igreja, para reinar aqui na terra. Isso vai ser depois. Então também podemos ver em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, leia aí. Você pode entender claramente que o apóstolo Paulo está falando ali sobre a segunda vinda e o arrebatamento da igreja. Então vamos procurar entender. Porque a palavra ela está nos mostrando com base no que o próprio Senhor deixou. Então quando vai se dar as bodas do Cordeiro, ele cita de forma linear, como diz em Apocalipse 19. E se você parar para pensar, se não existisse arrebatamento antes da grande tribulação, no meio ou na grande tribulação, então quer dizer que nós encontraríamos com eles nos ares. Então, para ele descer sobre o Monte das Oliveiras, e em vez de estar para sempre com o Senhor, como é escrito em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, não faz sentido. Porque se a gente vai descer com o Senhor nos Montes das Oliveiras, e se a igreja não for arrebatada antes, não vai fazer sentido isso, essa afirmação. Então você pode ler em 2 Tessalonicenses, que diz, né, no capítulo 2, do 1 ao 4. Então, o dia de Cristo, que está citando aqui, é a vinda de Cristo em glória. Não está falando do arrebatamento da igreja. Agora preste muita atenção neste versículo. O que é a vinda do Senhor em glória? E o que quer dizer que já estamos no meio da apostasia. Só falta uma coisa para a vinda do Senhor se cumprir. O quê? Que se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Esse já é o cenário da grande tribulação. Preste atenção. Então temos aqui o cenário da segunda vinda de Cristo em glória. Agora, a segunda parte desse texto, ele cita o quê? Os detalhes antes da manifestação do homem do pecado.
o que? O que vai acontecer antes. Então leia 2 Tessalonicenses a partir dos 5 e 7 agora. Bom, depois de você ler, pensa comigo. Quem é esse que o detém? Que do meio seja tirado? Você tem alguma dúvida? Bom, vamos lá. Para Isaías, no capítulo 59, 19. Leu? Bom, então, como vocês leram aí, é o próprio Espírito do Senhor que o detém o mistério da injustiça, como diz aí em Isaías. Até que do meio seja tirado, ou seja, que o Espírito Santo seja tirado para que seja manifesto o iníquo. A igreja também será tirada. Porque não tem o porquê o Espírito de Deus ser tirado e a igreja ficar aqui, à mercê do inimigo, não é? Sei que tem muita gente que acha que a igreja tem que sofrer na grande tribulação, porque os irmãos do passado sofreram, como se os cristãos hoje não sofressem. Olha as lutas que temos sofrido, perseguições e rejeições e tantas outras coisas. Quantos irmãos já foram degolados pela palavra de Deus? É só prestar atenção no cenário que vivemos hoje. Jesus, ele disse bem claro ali, no mundo tereis aflições. Ele não disse que na grande tribulação tereis aflições. Todo cristão passa por lutas e tribulações nessa terra. Assim como todo cristão espera pela vinda do Senhor Jesus. Então não tem por que pensar que a igreja tem que sofrer mais ainda antes de ser arrebatada. Então vimos que tem um que resiste, até que no meio ele seja tirado, né? Como lemos. Para que se manifeste o iníquo. Leia o Tessalonicenses ali, 2 e 8. Até o 8. Então podemos ver que o quê? Que seja tirado do meio, estará nas bodas do Cordeiro. Nesse período já estaremos no céu. Então o iníquo estará aqui fazendo o quê? Sua obra aqui na terra. E a igreja nas bodas do Cordeiro nesse intervalo. Então entenda, o Senhor virá socorrer o povo de Israel e aniquilará o inimigo com o sopro da sua boca. E depois o quê? Estabelecerá o milênio. Então ficou bem claro de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Existem até outras passagens que, se você quiser analisar com mais clareza, né, e pedir entendimento de Deus, testificação do Espírito Santo do Senhor, como serão os fatos finais, né? Então, fique à vontade. Então, assim, agora analise os fatos explicados, o que foi explicado até aqui, analise bem. Então, até porque já estamos no princípio das dores, já estamos vendo há muito tempo isso acontecer. Separe bem, a segunda vinda, quando ele se manifesta ao mundo. Arrebatamento, bodas do Cordeiro. E na terra, o anticristo se manifesta. Então, o que vai acontecer de tudo isso? Porque assim, não há razão alguma para entender de outra forma. Porque está bem detalhado dentro da palavra, se vocês quiserem analisarem bem, né? Esse entendimento, ele é o mais coerente. Até porque se o anticristo se manifestasse hoje, todo mundo correria para dentro das igrejas, correria para os pés do Senhor, aceitaria Jesus. Porque até então saberia que a vinda do Senhor estaria próxima. Mas como ninguém sabe nem o dia nem a hora, como diz na palavra, então sabemos que o arrebatamento, ele é iminente. Sabemos que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Porque, se fosse no começo, analisa agora, né? Se fosse no meio, vamos analisar o meso, né? O meso da tribulação seria o quê? No meio. Então, se fosse no meio, saberíamos que quando
desse 3 anos e meio, o Senhor voltaria e a igreja se prepararia dias antes. Se fosse no final dos 7 anos, saberíamos que assim que o anticristo declarou 7 anos ali de paz, saberíamos que quando rompesse esses 7 anos, ele viria. Então não seria secreto isso, não seria da forma como diz na palavra, que ninguém sabe o dia nem a hora. Saberíamos, dali então contaria. Os 3 anos e meio contaria, os 7 anos e meio contaria. A gente teria como contar. Mas como diz na palavra que ninguém sabe o dia nem a hora, por isso que tem que ser antes da grande tribulação, porque não tem como saber. Dá para entender agora? E outra coisa, quando estamos em guerra, né? Quando está em guerra, o que o embaixador ele faz? Ele tira o seu exército da guerra. E o nosso Senhor Jesus é muito melhor e mais amoroso e fiel. Com certeza ele vai tirar a igreja, o exército dele, a igreja, os soldados de Cristo que somos nós, da guerra. Porque não faria sentido ele tirar a gente no meio da guerra ou depois que ela já teria passado, pois somos embaixadores de Cristo. Então, a palavra diz também lá em Apocalipse que o Senhor nos guardaria da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E tem muitas outras referências que falam sobre isso. Então, eu espero que vocês possam ter entendido e tenha ficado bem claro, porque está dentro da palavra, que realmente não faz sentido a igreja passar pela grande tribulação. Entendeu? Se puder, compartilha, deixa o like, seu comentário que é muito importante para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que possa tirar dúvida de outras pessoas que ainda acham que a igreja vai subir depois, no meio, e não é verdade. A igreja precisa subir antes, para se cumprir principalmente a palavra do Senhor, que diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E se ninguém sabe o dia nem a hora, é porque precisa ser antes. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Este vídeo é para a glória de Deus. E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.